Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e hoje é mais um dia da nossa leitura bíblica. Hoje vamos para o dia 103 da leitura corrida das Escrituras. Muito obrigado pela sua presença. Pegue o seu chá, sua água, seu café, sente-se aqui comigo e vamos para a leitura de hoje. Fazendo a recapitulação dos capítulos de ontem, a gente vai se lembrar que Salomão foi colocado no governo e foi dado a ele uma sabedoria sobrenatural, uma sabedoria que ele tinha pedido a Deus para governar o povo. Deus atendeu esse povo e o primeiro grande caso para demonstrar a sabedoria de Salomão foi o caso onde ele foi julgar entre duas prostitutas porque uma havia matado o filho da outra. Nessa questão a gente vai perceber que Salomão trouxe uma sabedoria que vem além do entendimento comum para resolver aquela situação. E a partir de agora a gente vai ver como que ele fundamentou e como que ele regeu, como que ele organizou todo o seu reino e como que todo esse reino foi um reino cheio de glória, cheio de bonança e cheio de poder. Então bora comigo então para a leitura do capítulo 4 até o capítulo 6 de 1 Reis hoje. 1 Reis, capítulo 4. Os funcionários de Salomão. Salomão foi rei de todo o povo de Israel. Os seus altos funcionários foram estes: o sacerdote Azarias, filho de Zadok, escrivão Eliferefe e Aias, filho de Sisá, conselheiro do rei, Josafá, filho de Ahilude, comandante do exército Benaías, filho de Joiada, sacerdote Zadok e Abiatar, chefe dos administradores dos distritos Azarias, filho de Natã, conselheiro particular do rei, o sacerdote Zabude, filho de Natã, encarregado dos servidores do palácio, Aizar, encarregado dos trabalhadores forçados, Adonirão, filho de Abdá. Salomão nomeou 10 homens como administradores dos distritos de Israel. Eles forneciam alimentos dos seus distritos para o rei e o seu palácio, e cada um deles tinha o dever de fazer isso durante o mês do ano. São estes os nomes dos 12 administradores dos seus distritos: Ben-Ur, a região montanhosa de Efraim; Ben-Dequer, as cidades de Mas, Salabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Hanã; Ben-Resed, as cidades de Arubote e Sucó e todo o território de Efer; Ben-Abinadab, que era casado com Tafate, filho de Salomão, toda a região de Dor; Baná, filho de Ahilude, as cidades de Tanak, Megida e toda a região que ficava perto de Bet-Sam, perto da cidade de Sartã, ao sul da cidade de Jezreel, até as cidades de Abel, Meolá e Jocmeão; Ben-Geber, a cidade de Ramote, na região de Gileade, e os povoados de Gileade que pertenciam ao grupo de famílias de Jair, descendentes de Manassés, e a região de Argob em Bazã, onde havia ao todo 70 cidades grandes cercadas de muralhas e com barras de bronze nos portões. Abinadab, filho de Idô, o distrito de Manaim; Aimás, que era casado com Basimate, outra filha de Salomão, território de Naphtali; Banã, filho de Husai, a região de Azé e a cidade de Bealote; Josafá, filho de Paroá, o território de Sacar; Simei, filho de Elá, o território de Benjamim; Geber, filho de Uri, a região de Gileade, que havia sido governada por Seom, o rei dos amorreus, e por Og, rei de Bazã. No território de Judá também havia um administrador. A prosperidade do reino de Salomão. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Eles comiam, bebiam e eram muito felizes. Do reino de Salomão faziam parte todas as nações que havia desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam impostos a Salomão e foram dominados por ele durante toda a sua vida. Os mantimentos que Salomão precisava todos os dias eram esses: 3.000 quilos de farinha de trigo e 6.000 quilos de farinha de outros cereais, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, fora veados e gazelas, corços e aves domésticas. Salomão dominava toda a região a oeste do rio Eufrates, desde Tifsa, do Eufrates, até a cidade de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Todos os reis ao oeste do Eufrates eram dominados por ele. Ele estava em paz com todos os países vizinhos. Durante a vida de Salomão, o povo de Judá e de Israel viveu em segurança, e de uma ponta a outra do país, cada família tinha os seus pés de uvas e de figos. Salomão tinha 4.000 baias para os cavalos de seus carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Os seus 12 administradores regionais, cada um no seu mês, forneciam os alimentos que Salomão precisava para si mesmo e para aqueles que comiam no palácio. Os administradores não deixavam faltar nada. Cada um também fornecia a sua parte de cevada e de palha, onde eram necessárias para os cavalos que puxavam os carros de guerra e para os animais de trabalho. Deus deu a Salomão sabedoria e entendimento fora do comum e conhecimentos tão grandes que não podiam ser medidos. Salomão era mais sábio do que qualquer outro homem do Oriente e do Egito. Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, os Esraíta, e do que Remá, Calcol e Darda, filhos de Maom. E a sua fama se espalhou por todos os países vizinhos. Ele escreveu 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 canções.
Falou de árvores, plantas, desde os cedros do Líbano até o isopo, que cresce nos muros. Ele falou também dos animais, dos pássaros, dos animais que se arrastam pelo chão e dos peixes. Reis do mundo inteiro souberam da sabedoria de Salomão e mandaram pessoas para ouvir. Olha só que coisa impressionante que a gente vai ver aqui. No começo do capítulo, a gente vai perceber que uma das pessoas que era eleitas para estar junto com Salomão nessa empreitada era o sacerdote Zadok. Por que exatamente Zadok deve ser um ponto para nós que a gente deve prestar atenção? Porque lá na época do Êxodo, Finéias, um homem segundo o coração de Deus, eliminou as pessoas que estavam se prostituindo com os moabitas dentro do povo de Israel. Nesse ponto, Deus fez uma aliança com ele, falando que o sacerdócio dele seria um sacerdócio perpétuo e que ele sempre teria de estar diante do Senhor como um sacerdote, ou seja, ele é a geração dele. Nesse ponto específico, ele fez uma aliança, com a aliança que fez com Davi, mas nesse sentido foi com Finéias em específico, e a gente pode ver o cumprimento dessa aliança no sacerdote Zadok, porque Zadok é o quê? Um parente direto, ele vem da descendência de Finéias. E por isso que a gente deve prestar atenção nisso, porque uma pequena palavra de Deus pode trazer uma promessa tão grande para a nossa vida que os nossos futuros descendentes podem ser pessoas poderosas e que vão ajudar gente muito grande. Não necessariamente pode ser nós naquela época, mas as palavras de Deus, elas perpetuam até 1000 gerações depois de nós. Por isso que é tão importante a gente perceber que quando a gente recebe uma palavra de Deus, não é só para nós, mas é para toda a nossa linhagem, para toda a nossa família. Isso é uma maneira poética de se falar, né? Para nós hoje, para aquelas pessoas naquela época, a gente podia ter essa literalidade, né? Outra coisa muito importante que a gente vai ver aqui, que é um ponto de inflexão, é um ponto de reflexão, é que na lei se dizia que o rei que seria eleito por Deus lá em Deuteronômio 28, se eu não me engano, ele não poderia ter muitos carros de guerra e também não poderia ter muitas mulheres nem muito ouro. E a gente vai ver que Salomão tem todas essas coisas, então a gente vai logo perceber que Salomão, daqui a algum pouco, ele vai começar a tropeçar. Não em relação à sua sabedoria, mas em relação à fidelidade que ele tem com Deus. Vamos agora para o capítulo 5. Salomão prepara a construção do templo. Hirão, rei de Tiro, sempre havia sido amigo de Davi. Quando soube que Salomão era o seu rei em seu lugar de seu pai, enviou embaixadores a ele. Então Salomão mandou a Hirão a seguinte mensagem: Você sabe que Davi, o meu pai, teve muitas guerras contra as nações ao seu redor. Por isso, ele nunca pôde construir um templo dedicado ao Senhor, seu Deus, enquanto este não fez com que ele derrotasse todos os seus inimigos. Mas agora o Senhor me deu paz em todas as fronteiras e eu não tenho inimigos e não há perigo de ataques. Deus prometeu o seguinte a Davi, meu pai: o seu filho que eu vou pôr como rei depois de você construirá um templo para mim. Portanto, eu resolvi construir um templo para a adoração do meu Deus, o Senhor. Por isso, mande cortar cedros do Líbano para mim. Os meus operários trabalharão junto com os seus e eu pagarei aos seus operários o quanto você quiser. Como você sabe, no meio do meu povo não há quem saiba cortar árvores tão bem como a sua gente na cidade de Sidom. Quando recebeu a mensagem de Salomão, o rei Hirão ficou muito contente e disse: Louvado seja o Senhor, que deu a Davi um filho cheio de sabedoria para ficar no lugar dele como rei daquela grande nação. Depois mandou dizer a Salomão o seguinte: Recebi a sua mensagem e vou atender o seu pedido. Vou providenciar os cedros e os pinheiros. Os meus operários levarão as toras do alto dos montes do Líbano até o mar e farão jangadas com elas. Depois eles levarão beirando o litoral até o lugar onde você escolher. Ali os meus operários desamarrarão as toras e os seus operários tomarão conta deles. E eu gostaria que você fornecesse alimentação para os meus operários. E assim Hirão forneceu a Salomão toda madeira de cedro de pinho que ele pediu. E a cada ano Salomão forneceu a Hirão 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva puro para alimentar os homens dele. O Senhor Deus cumpriu a sua promessa e deu sabedoria a Salomão. Havia paz em Hirão e Salomão, e fizeram um acordo entre si. O rei Salomão convocou em todo Israel um grupo de 30.000 trabalhadores forçados e pôs Adoniram como chefe deles. Salomão dividiu esses trabalhadores em 3 grupos de 10.000 homens, cada grupo passava 1 mês no Líbano e 2 meses em casa. Salomão mandou à região montanhosa 8.000 homens a fim de cortar pedras e 70.000 homens para carregá-las. Ele colocou 3.300 chefes para dirigir o trabalho deles. Obedecendo às ordens do rei Salomão, eles cortavam grandes pedras de boa qualidade para os exércitos do templo. Os trabalhadores de Salomão, de Hirão e alguns homens da cidade de Biblos prepararam as pedras e madeira para a construção do templo. Olha que coisa impressionante que a gente vai ver aqui. A sabedoria que Deus deu para Salomão, ela não foi só algo específico para, por exemplo, julgar o povo.
Essa sabedoria tange todos os aspectos, sendo que Salomão é tido como um dos maiores administradores, estadistas de todos os tempos, porque ele trouxe a formação de uma administração que trazia para as pessoas não simplesmente de equidade e justiça, mas trazia um desempenho que era avassalador. A gente vai poder ver que ele vai começar a construir o templo de Deus e vai começar a fazer várias construções. E a gente pode ver que ele mesmo regeu esse tipo de construção, dizendo quantos trabalhadores, com quantos turnos, quantas vezes deveriam trabalhar ou não trabalhar. E isso fez com que Salomão não simplesmente tivesse sabedoria para gerir a sua própria vida, mas gerir a vida de várias outras pessoas. E isso no tocante de Israel fez com que a nação enriquecesse muito, porque uma boa administração leva a bons resultados. Meu irmão, minha irmã, se você gere mal a sua vida, não seja motivo de escândalo para você que você não tem bons resultados. Na medida da nossa fidelidade, nós provamos também a bênção do Senhor. Então, quanto mais você for fiel com aquilo que Deus te dá, mais Ele vai te abençoar. Assim, da mesma forma como está sendo com Salomão. Salomão está regendo e administrando e sendo fiel com todas as coisas que Deus confiou a ele nesse sentido de administração. Vamos continuar vendo aqui? Capítulo 6. Salomão constrói o templo. 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zif, o 2º mês, Salomão começou a construir o templo. O templo media 27 metros de comprimento por 9 de largura por 13,5 de altura. A sala de entrada media 4,5 metros de comprimento por 9 de largura, isso é, a mesma largura do santuário. As paredes do templo tinham janelas que eram mais estreitas do lado de fora do que do lado de dentro. Encostados nos lados e nos fundos do templo, Salomão construiu 3 andares de salas, cada andar medindo 2,20 metros de altura. As salas do andar de baixo tinham 2,20 metros de largura, as do andar do meio tinham 2,70 metros de largura e as do andar de cima tinham 3,10 metros de largura. Em cada andar, as paredes do templo eram mais finas do que as do andar de baixo, assim as salas se apoiavam nas paredes, evitando que as vigas entrassem nessas paredes. O templo foi construído com pedras que haviam sido preparadas nas pedreiras, para que assim, durante a construção, não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. A entrada para as salas do andar térreo ficava no lado sul do templo e havia escadas para subir ao 2º e ao 3º andares. Assim, o rei Salomão terminou a construção do templo colocando um forro feito de vigas e tábuas de cedro. Salomão construiu 3 andares de salas encostadas nas paredes do templo e ligadas com elas por meio de vigas de cedro. Para cada andar media 2,20 metros de altura. O Senhor Deus disse a Salomão: se você obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometi a Davi, o seu pai. Viverei entre o meu povo de Israel neste templo que você está construindo e nunca os abandonarei. E assim Salomão terminou a construção do templo. O acabamento do templo por dentro. As paredes do templo foram forradas por dentro com tábuas de cedro, desde o chão até o teto. O assoalho foi feito de pinho. Na parte de trás do templo foi construída uma sala interna que foi chamada de lugar santíssimo. Ela media 9 metros de comprimento e era separada por uma divisão feita de tábuas de cedro, que ia desde o chão até o teto. O lugar santo que ficava em frente ao lugar santíssimo tinha 18 metros de comprimento. A forração de cedro era feita por entalhes em forma de cabaças de flores. Toda a parte de dentro da sala era revestida de cedro para as pedras das paredes não ficarem aparecendo. Como já foi dito, na parte de trás do templo foi feita uma sala, o lugar santíssimo, que nela era colocada a Arca da Aliança de Deus. Essa sala media 9 metros de comprimento por 9 de largura por 9 de altura e era toda revestida de ouro puro. O altar era revestido com tábuas de cedro, o lado de dentro do templo era revestido de ouro. Na entrada do lugar santíssimo foram colocadas correntes de ouro. Essa sala também era revestida de ouro. Todo o templo por dentro também, o altar do lugar santíssimo era revestido de ouro. Foram feitos 2 querubins de madeira de oliveira, os quais foram colocados no lugar santíssimo. Cada um deles media 4,40 metros de altura. Os 2 querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada um tinha 2 asas e as suas asas mediam 2,25 metros de comprimento. Assim, a distância da ponte de uma asa até a outra era de 4,5 metros. Os 2 querubins foram colocados no lugar santíssimo. Eles estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E no meio da sala, a asa de um tocava na asa do outro. Os 2 querubins eram folhados a ouro. As paredes do lugar santo e do lugar santíssimo
eram todas enfeitadas com figuras entalhadas representando querubins, palmeiras e flores. Até mesmo o assoalho das duas divisões era revestido de ouro. Na entrada do lugar santíssimo foi colocada uma porta dupla feita de madeira de oliveira. No alto, as ombreiras formavam um arco em ponta. As portas eram enfeitadas com figuras entalhadas representando querubins, palmeiras e flores. As portas dos querubins e as palmeiras eram folhadas a ouro. Para a entrada do lugar santo foram feitos batentes retangulares de madeira de oliveira. Havia 2 portas de 2 folhas que eram feitas de pinho e enfeitadas com figuras entalhadas de querubins, palmeiras e flores que também eram folhadas a ouro. Em frente ao templo foi construído um pátio interno, fechado por muros que tinham uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedras. Os alicerces do templo foram colocados no mês de Zif, o 2º mês, no 4º ano do reinado de Salomão. No 11º ano do reinado de Salomão, no 8º mês, o mês de Bu, o templo foi completamente terminado, exatamente como havia sido planejado. Salomão levou 7 anos para construir. Uma coisa que eu quero que a gente preste atenção aqui é um paralelo que a gente pode fazer em relação à construção do templo. Era tido que todas as coisas que precisavam para a construção do templo eram feitas fora do templo, e quando eles traziam para o templo, aquela obra era tão magnífica que não se escutava martelos, não se escutava a batida de pedras, ou seja, era uma obra silenciosa. E isso nós podemos transportar para aquilo que acontece hoje com a igreja. Hoje não é anunciado, aqui foi edificado mais uma porção santa de Deus em relação à sua igreja. Não, muito pelo contrário. A obra que Deus e que o Espírito Santo está fazendo na igreja é uma obra silenciosa, é uma obra que ninguém percebe. Cada dia Deus está edificando na sua igreja a sua palavra, até o dia que ela seja da estatura, da perfeita estatura da varonilidade, ou seja, da maturidade que Cristo tem. E nesse dia nós vamos estar completos, e nesse dia Cristo também irá voltar. Vai ser como os dias da Arca de Noé. No momento que Deus concluir a obra que Ele tem para fazer com a sua igreja, Ele vai mandar Cristo. Ou seja, na mesma coisa que aconteceu com a Arca de Noé. O momento que Noé culminou em terminar a arca, foi o momento que se mandou as chuvas. Então, dessa mesma forma, a gente vai ver que a igreja do Senhor, ela é edificada no silêncio, ela é edificada no lugar celestial e vai sendo alocado todos esses recursos aqui na terra, aqui em nós. Finalizando agora a nossa leitura de hoje, podemos perceber que Salomão foi dotado com grande sabedoria e que através dessa sabedoria se faz a administração de todas as coisas. Tem um versículo em Provérbios que vai falar que com sabedoria e diligência é que você edifica e que você enche todos os cômodos de uma casa com muitos bens. E a gente vai ver que isso é a personificação da vida de Salomão, né? Isso nós devemos também trazer para nós hoje. Nós não podemos exigir de Deus que Ele nos dê coisas se nós não sabemos administrar bem elas. Então, que nós possamos fazer como Salomão e pedir sabedoria, para que Deus possa também edificar em nós uma casa cheia de bens com vários valores, não somente materiais, mas bens espirituais que nos levam verdadeiramente a ter uma vida que representa o céu na terra. Outra coisa também que a gente acabou de ver foi essa questão desse paralelo de como a igreja é edificada. Só porque não tem barulho não quer dizer que não tem construção. Então, meu irmão, minha irmã, só porque às vezes o teu vizinho, o teu irmão da igreja não está fazendo barulho das coisas que Deus está fazendo na vida dele, não quer dizer que ele não esteja vivendo coisas com o Senhor. E isso também leva a nós a ver que, mediante a nossa atual situação, tem coisa que Deus faz na nossa vida que não é feita para ser postada, é feita para ser guardada. E somente diante dele que a gente vai poder se gloriar disso. Muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe. Amanhã a gente vai continuar falando a respeito de como era o palácio de Salomão, a casa de Salomão e toda a sua sabedoria. Te espero aqui amanhã e até.